Olá, meus amigos e amigas, estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast X Ideias e Soluções. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aí para você se inscrever. Aperte no sininho para você receber todas as notificações de quando a gente gravar novos episódios. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário sobre o que nós vamos debater aqui hoje. E esse podcast, o X, ele é um podcast criado para a gente trazer os problemas da sociedade, os problemas aqui da nossa região também, de Brasília, e trazer pessoas para discutir ideias e soluções para esses problemas. E hoje nós temos aqui a Andrea Hoffman Formiga, que já esteve aqui no outro podcast, Brasília do Meu Coração. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da história da Andrea, da trajetória da Andrea, veja lá o episódio do Brasília do Meu Coração, porque aqui no X, a Andrea, que é advogada, especialista em relações governamentais e atualmente presidente do Instituto Isabel, nós vamos discutir somente problemas. E o problema de hoje, um problema grave, é o número de abortos. Vamos falar sobre aborto aqui no Brasil. Esse tema é um tema polêmico. Nós vamos trazer aqui as ideias e soluções que a Andrea acredita serem as melhores para esse tema e também vamos falar sobre liberdade religiosa. São os 2 temas que nós vamos discutir hoje aqui no X. Então, André, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Espero recebê-la aqui outras vezes, porque temos vários temas que a gente pode conversar aqui, mas a conversa tem que ser objetiva. Então, hoje vamos falar sobre aborto e liberdade religiosa. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Hoje eu trouxe um presente, Ah, então obrigado. aqui é o nosso símbolo do Instituto Isabel, para Cara, que você ter na sua bonito. casa aí, pode pendurar, enfim, onde você quiser. E aqui também o nosso folder para você conhecer e divulgar também o trabalho que o Instituto Isabel tem feito aí Muito para obrigado. a Vou botar aqui o sociedade folder e o presente. brasileira. Olha, é a primeira vez que eu recebo um presente. Olha só, esse pessoal está muito Obrigado. mal educado. Pois é. Muito obrigado. E aqui na frente tá melhor, Thiago? Eu tiro aqui da vou ler com muito carinho. Conheci já um pouco do instituto, você contou um pouco dele pra gente no outro episódio. Trabalho importantíssimo. Legal. E aqui deixa eu tirar Ge símbolo. Por que esse símbolo? Então, o símbolo é a camélia, né, a camélia que é o símbolo da abolição da escravidão no Brasil. E o instituto chama Instituto Princesa Isabel. Ele foi inspirado na figura da Princesa Isabel, a abolicionista, primeira senadora do Brasil, teve um papel muito importante no tema da liberdade no nosso país, né. Além de ser uma mulher extremamente virtuosa, então nos inspiramos na figura dela para dar nome ao instituto. Que legal. Isso dá um episódio pra falar da Princesa Isso Isabel. dá. Vamos deixar para depois. Hoje vamos falar aqui, sobre um aborto. Por que o aborto é um problema, na sua visão, Andréia? Então, a gente não dá engraçado, né, você estava falando assim: "Vamos falar sobre o aborto", mas a gente tá falando, de uma coisa que é muito bonita, que é a vida, né. Na verdade, a gente tá falando do tema da vida e não do tema do aborto, né, porque o aborto é ceifar uma vida, né, uma vida que vem à morte, né, vem a óbito e não tem a oportunidade de viver. Então, ele acaba se tornando um problema na medida em que a vida é ceifada, né, então esse é o problema. É, mas isso tem várias o aborto é o problema e a solução é a vida, né, Isso, manter a vida. manter a vida. Só que na sociedade existem vários tipos de pensamento, inclusive pessoas e instituições que defendem o aborto, inclusive a qualquer tempo, Isso, né. a qualquer momento. Por que que você é contra o aborto? Então Qual é o fundamento? Não sei se tem um fundamento técnico, uhum. científico ou um fundamento religioso. Muitas eu pessoalmente, assim, muitas vezes não pensava muito sobre isso, né, uma pessoa que ficou grávida, não quer e tal, ela faz o que ela quiser da vida dela, né. Mas depois eu pensei assim: "Nossa, a gente vive em sociedade, então, quer dizer, não é que as pessoas têm uma liberdade, inconsequente, né, independente do que elas pensam". Isso, dentro desse tema da liberdade, é uma coisa que a gente tem que pensar muito. O que que afinal é liberdade? A liberdade ela só é liberdade
plena, exercida de forma plena, quando ela está dentro de um contexto e quando ela visa o bem comum, quando ela visa a comunidade. Então, assim, todas as decisões que a gente toma dentro da liberdade, elas têm consequências, né, e essas consequências elas devem estar voltadas para o bem, né. E pensando que a vida é o maior bem que temos, a vida não é um direito, a vida não é um dever, a vida é um dom, a vida do ser humano ela é muito diferente da vida de qualquer outro ser que exista na Terra, né, desde um, sei lá, de um vírus e etcétera, uma planta, né, ou até dos animais, o ser humano ele é dotado de qualidades, de questões que são muito superiores, né, então a vida do ser humano, ela é totalmente diferente, né, de qualquer outra, enfim, a gente pode até chamar de criatura, mas, e por isso ela precisa ser benquista, bem preservada e preservada desde o seu primeiro momento, né, porque cientificamente a vida ela acontece, ela se inicia a partir do dia da fecundação. O que que é isso, né? Então, assim, o espermatozoide, ele vai se unir a um óvulo, um espermatozoide masculino, ele vai se unir a um óvulo feminino, e ali vai formar o zigoto. O zigoto, ele contém todo o DNA da pessoa humana. É o mesmo daquele primeiro dia até o fim da vida dela, no dia que ela morrer. E aí, a partir dali, né, vai demorar até uns 3 dias para ser implantado, né, e ali, a partir daquele momento, começar a crescer. Então a gente não pode dizer em nenhum momento que aquilo é um amontoado de células, que aquilo sei lá, um tecido de não sei o quê. Não, aquilo dali é a partir dali que começa a vida. Todo mundo foi isso, todo mundo que tá aí passando pela rua, foi isso no primeiro dia. Então, é a partir desse primeiro dia é que ela deve ser protegida, porque ali já é uma vida que é um dom que a gente recebeu e que é o maior dom de todos, né, como os seres, né, que estão presentes aí na Terra, mais evoluídos e que fazem com que tudo aconteça, né, aqui. Não, sem dúvida. Mas o outro, quem defende o Uhum. aborto, defende que ali ainda não tem uma vida. É. Então você explicou que cientificamente, Uhum. a partir dessa concepção, que se dá ali instantaneamente, ou não sei, Sim. tem dias para isso ou não? É, não, é o É primeiro é momento, é o primeiro dia. Já É o fez ali primeiro a dia, a fecundação, fecundação. já Houve a tem uma vida. fecundação, existe a vida, exatamente. Isso é cientificamente comprovado, não tem como questionar. Quem defende enfim, na verdade, é uma defesa jurídica e não científica quem defende que a vida pode ser, retirada, né, pode acontecer o aborto ali a partir disso, porque defende que como, aquela pessoa, né, ainda não está desenvolvida, então ela não como se ela não servisse, não valesse para nada então, assim, juridicamente forma-se um conceito de que ela não é ainda uma pessoa que goza plenamente dos direitos, e a partir disso o direito da mulher que está gestando ali vai ser superior ao direito daquela pessoa que ainda está em gestação, né. E de fato, a nossa defesa é muito nesse sentido, assim, de que eu tenho o mesmo direito de uma pessoa que acabou de ser fecundada. Isso tem a ver com direito natural, Tem a ver com que direito não tem natural. a ver com uma lei específica, tem a ver com direito natural, que todos os seres humanos têm o direito inicial ali, que é o direito à vida, né, ninguém Exatamente, tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. exatamente. Assim. É baseado juridicamente nisso, no direito Isso, natural. isso. O direito natural, assim, é o primeiro dos direitos que a gente tem naturalmente, independente de lei, de constituição, de etc e tal, é o fato de que, por sermos seres humanos, temos o direito à vida e vivê-la até o último dia, em que é possível, né. Então, o assassinato, a eutanásia, etc, são contra o direito natural. Vejo, né, isso em qualquer momento da vida e ela, de fato, se inicia no dia da fecundação, que é o primeiro dia. Sim. E é um corpo, é uma vida dentro de outra vida, né, do corpo da Isso. mulher. Qual é a responsabilidade ali da mulher de proteger aquela vida que está dentro dela? Então, Porque naturalmente aquilo ocorre, né, dentro do corpo feminino, né, em que, tem um lugar adequado para que aquela vida, seja gestada, né, até que chegue um momento em que, a criança, né, o ser humano seja pronto para sair, e a partir disso todos os cuidados também que tem que se ter, não só dentro como fora, né. Então, a mulher que gesta, né, ela tem com certeza tem o dever de cuidar da sua saúde, né, cuidar, enfim, procurar, né, as questões médicas, né, fazer o pré-natal e etcétera,
para que ela fique bem e o bebê também fique bem. Hoje no Brasil, se eu estiver enganado, se é advogado, você me corrija. Tranquilo. É é legal, está legalizado o aborto no caso de estupros Uhum. e de bebês anencéfalos, acho que é isso. E Eh, risco de vida para a mãe, mas eu e já ri isso, explico. de risco de vida para a mãe. Uhum. Neste caso, você concorda com essas permissões ou você acha que nesses casos também deveria se levar a a gestação e até a criança nascer, e aí ter outros encaminhamentos? O que que você É, pensa então sobre nós isso? somos eu sou totalmente contra, o Instituto Isabel é totalmente contrário ao aborto em qualquer hipótese, inclusive nessas hipóteses que estão no Código Penal. O que que acontece? Não é que o aborto está legalizado no Brasil, existem excludentes de punibilidade. Então o aborto ele é crime, mesmo realizado, mediante violência sexual ou em caso de anencefalia, etcétera, ele é sempre crime. O que acontece é que se a mulher fizer o aborto, ela não vai ser punida por esse aborto, tá. Então, assim, uma mulher sofreu uma violência, uma situação a gente tem a situação também dos menores das menores de 14 anos, né, que às vezes até estão numa relação consentida, acabam engravidando, mas é considerado um estupro de vulnerável, porque tem a idade, abaixo, né, de 14 anos, e aí teria acesso a esse o que chama-se de aborto legal. Mas esse termo tá errado, foi um termo cunhado através, né, da imprensa, enfim, da narrativa toda de quem defende o aborto, no sentido de que de fato, e continua sendo um crime, mas ele não va a mulher não vai ser punida. Por que isso? Em 1940, quando o legislador discutiu esse tema e acabou colocando isso no Código Penal, o que que estava qual que era a mentalidade, assim? Uma mulher, ela fez um aborto por uma situação de desespero, né, porque ela, enfim, eventualmente, né, tenha sido, violentada, e num ato de desespero ela abortou. Isso já é punição suficiente para ela, né, ela não precisa ir presa para isso, e de fato é, porque é uma violência contra o corpo de uma mulher, né, e assim, de muitas formas, né, e a gente sabe, até recentemente saiu uma pesquisa que foi publicada, de que as consequências mentais, psicológicas sofridas por uma mulher que fez um aborto provocado, né, são assim para toda a vida, são muito complicadas, né, e a gente pode comentar um pouquinho disso também. Pois é, um tema É complexo, super né. complexo. Você fala que é um crime, mas é um crime do ponto de vista legal Do ponto de vista legal, do então é Código Penal criminalizado. ou é o O Código Penal, ele criminaliza em um dos seus artigos o aborto. Então, tanto aquele que faz o aborto, que é o médico, enfim, alguém que faça o aborto, quanto a mulher que também consentidamente, provocou o aborto. e aí tem as exceções que é o excludente de licitude ali, nesses Isso. casos específicos do estupro, do Na bebê no da criança Código anencéfalo. Penal é o estupro e o caso o risco de vida para a mãe. E aí o Supremo Tribunal Federal, através de uma ação constitucional, acabou definindo que caso seja realizado o aborto de um bebê anencéfalo, a mulher também não será punibilizada, né. Tá legislando. Então O Supremo o Supremo legislou alguns anos legislou para atrás. nesse sentido, sem Nesse o sentido, aval do Congresso Nacional, por exemplo, dos incluir essa representantes do povo. hipótese. Exatamente. Isso não está na lei, isso é uma hipótese de jurisprudência, né, de uma decisão do Tribunal Federal. E aí na sua visão, Andreia, vamos supor uma um adolescente ou uma criança que seja estuprada ou até eventualmente tenha uma relação, consensual, ela engravide, o que que você acha que ela deveria fazer? Então, Pra esse tema do aborto é assim, não é simplesmente, então a gente é contra o aborto e dane-se o resto, né, não é assim que funciona. É óbvio que a gente precisa dar suporte nesses casos. Então a mulher já sofreu uma violência, né, assim, a violência sexual é a pior das violências para uma mulher. Então, assim, uma mulher que sofre uma violência, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser acompanhada. Então e a gente acredita muito na subsidiariedade, né, no sentido de que o Estado ele entra a partir do momento em que, a própria família e etcétera não tem condições de entrar. Então, nesse caso, a gente entende sim que o Estado tem que dar todo o suporte, né, e a gente fomenta, através do Instituto Isabel, políticas públicas de acolhimento e de suporte a mulheres que tenham sofrido isso. A gente também fomenta a busca e, a busca ativa, né, daquele que cometeu o crime, né, do estuprador, porque nessa história toda de aborto, acaba hoje em dia acaba ficando
digamos assim, até fácil um acesso a um aborto que é chamado de aborto legal, né, no sentido de alegação de que houve uma violência sexual e proceder ao aborto, mas depois, assim, você não precisa mostrar um boletim de ocorrência, não existe nenhum tipo de investigação em relação a quem é essa pessoa, isso só faz com que a pessoa continue muitas vezes num ciclo de violência, porque a maioria dos casos também já saíram muitas pesquisas nesse sentido, a maioria dos casos, o aborto ele ocorre por pressão de algum homem em volta, seja o próprio abusador, seja às vezes o pai, etcétera, alguém até da família que determina isso. Então não é muitas vezes a vontade também da mulher, na maioria dos casos, então isso também existem dados em relação a isso, e depois essa pessoa não é perseguida, né, dentro do sistema penal, né, e etcétera e tal. E quer dizer, qual é a vantagem disso, né, no final, assim, quem é que vai ter sendo punida? É só a mulher, né, no final das contas. E tem que passar por tudo isso. Então, é necessário uma visão séria em relação a esse tema, e não uma visão do que eu acho, do que você acha e ficar nessa luta, nessa polarização. E sim, enfrentar o problema da maneira como ele existe, como ele há, e pensando que a gente constitucionalmente tem, a preservação da vida, eh porque no artigo 5º da Constituição a gente fala assim, isso também é um tema interessante, né, agora eu não vou lembrar ipsis literis, né, mas existe a proteção da vida ali no início, né, do artigo 5º da Constituição Federal, e ali não faz distinção do momento da vida, né. Então hoje em dia a gente tem até uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para incluir ali naquele dispositivo a vida desde a concepção ou desde a fecundação, né. Mas isso era óbvio, tem inclusive nos anais ali dos debates da Constituição de 1988, em que isso era óbvio, não era necessário colocar, né, e hoje já se discute isso, é necessário colocar para que fique muito claro que a vida, constitucionalmente no Brasil, ela é protegida desde sempre, né, desde o momento um, desde o dia da fecundação. É porque eu acho que a gente tá vivendo um momento que o óbvio precisa ser dito, É, isso é né. verdade, O isso é óbvio verdade. precisa ser dito e, no caso da lei, quanto mais, objetivo tiver escrito, mais claro fica para as pessoas, né, não dá Para o aplicador margem da para o aplicador da lei, não dá margem a outras interpretações que não a intenção do legislador de fato, naquele momento. E a gente tá vendo casos aí que mesmo quando tá literal, o objetivo às vezes o legislador, dá uma interpretação diferente por questões pessoais ou de ideologias próprias. ideologias próprias, né, deturpando ali o objetivo da lei. Tem até um livro muito legal sobre isso do Bastiat, chama-se A Lei, né, recomendo que Sim, todos leiam. excelente. É um livro de 1850, mas já antecipa bastante o que iria acontecer com a lei, vamos dizer assim, ao Impressionante. longo do tempo. É impressionante. Quanto mais eu leio, principalmente autores antigos, mais eu me impressiono com a atualidade deles, né, ou com a futurologia, vamos dizer assim. André, aí no caso dessas meninas, vamos Uhum, supor, ou de um eventual estupro, uhum. numa gravidez indesejada, Sim. né, você acredita que o Estado deve ter o papel de dar esse suporte, né, de Uhum. pré-natal, de acompanhamento psicológico, até o nascimento desse bebê, e aí ele iria para doação? Sim, se Porque a mulher se a quiser, mulher né. não tiver condições, Uhum. não quiser criar aquele filho, Sim, que deve ser uma decisão super difícil, né, para a muito mulher, é uma difícil, questão que só a mulher pode muito responder, difícil. para o homem, fica fácil opinar, então não vou me atrever aqui a dar opinião, mas se você como mulher acha que a mulher deveria Sim, ela fazer a ela tem essa doação para uma opção, família né, que ela tem tenha essa condição opção, criar? né, depois, né, de um atendimento adequado, com psicólogos né, adequados, etcétera e tal, depois na hora do momento do nascimento desse bebê, muitas vezes vai representar a cura para essa mulher, daquele ato de violência que ela sofreu. E eu conheço muitas histórias, assim, muito bonitas de que o filho, fruto de uma violência em que houve a opção pela vida, depois mudou a vida dessa pessoa, e essa pessoa, né, assim, enfrentou a vida e é bem-sucedida e é feliz com, né, com seu filho, sua filha. E outras não, né? Hoje em dia a gente tem também todo o suporte regulamentar, e legal
para uma doação, dessa criança, né, que é fruto de uma gravidez indesejada, né, e para que na falta de condições físicas ou psicológicas, eh, né, financeiras, etcétera, de cuidar dessa criança, ela pode ser cuidada por uma outra família, né, e a gente sabe que a realidade de adoção no Brasil também é feito de maneira muito cuidada, para que essas crianças depois vão para uma família que possa realmente cuidar, né, dessa criança que ali Sim. naquele momento não foi aceito por aquela pessoa, né, não foi possível cuidar. Enfim, então a gente tem soluções, né, pra preservação das 2 vidas, a gente tem soluções para que essas mães sejam cuidadas, né, e de fato, assim, ser mãe é uma coisa psicologicamente, mentalmente, até de forma transcendental, assim, difícil de explicar, porque não é algo que é preto no branco, né, então a pessoa, a partir do momento em que ela tá gestando ali, que houve a fecundação, ela já é mãe, e isso tem consequências, psicológicas e até na alma da pessoa, né, porque somos seres constituídos mesmo de matéria e de uma parte espiritual também, e ficam gravadas. E isso é muito visto mesmo, né, a gente consegue perceber, que existe isso mesmo. Num caso muito interessante que eu conheci mais ou menos recentemente, que a gente tem trabalhado no Instituto Isabel, que é um caso de barriga de aluguel, que são os casos de barriga de aluguel, né. Essa pessoa que é uma francesa, ela chama Olivia Maruel, ela, ateia, enfim, ela depois se casou, hoje ela é mãe de 3 filhos e tudo, eh, ela simplesmente viu que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa errada na vida dela, e ela foi atrás e ela descobriu que ela tinha sido fruto de barriga de aluguel. Isso fez com que ela entendesse muitas coisas que tinham acontecido na criação dela, na vida dela, e ela conseguiu ir atrás, encontrar a mãe biológica, né, e fazer um restabelecimento disso, e ela transformou isso numa autobiografia. E hoje ela é a porta-voz de uma iniciativa que se chama Declaração de Casablanca, que foi uma primeira reunião realizada em Casablanca, no Marrocos, que visa erradicar a barriga de aluguel no mundo. E essa questão da barriga de aluguel também envolve tráfico humano, tráfico de mulheres e uma, eh, utilitarização, né, como se as pessoas fossem produtos, né, em que a gente pode simplesmente encomendar um aqui, um ali, e como se isso não tivessem consequências, né, em relação à própria questão da mãe, da maternidade, né. Então, a gente também apoiar uma iniciativa como essa, como o Instituto Isabel, e buscar a erradicação da barriga de aluguel no mundo, é a proteção da mulher também. No Brasil isso não é permitido. Então, a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que trata da cessão temporária de útero, em que é possível alguém próximo à família, existe uma correlação de graus, assim, né, então acho que até uma prima pode, uma irmã, a mãe e etc e tal, pode carregar, o bebê daquele casal que por algum motivo não conseguiu ter os filhos, né. Então, mas isso não pode ser oneroso, ou seja, não pode ter dinheiro envolvido, e, enfim, e também é uma questão que a gente está lutando para que essa resolução, seja revista, junto ao Conselho Federal E de aí Medicina. vamos supor, um casal que seja estéril, Uhum. como é que eles deveriam, na sua opinião, adotar uma criança? Então, isso é uma questão, assim, a gente tem que conhecer cada história, né, e entender cada história, mas um casal que seja estéril, primeiro, assim, tem que entender que a ter filhos não é um direito, né, isso é muito duro, às vezes, de se ouvir, né, por mais que a gente queira, as mulheres, né, queiram, né, os pais também queiram ser pais e tudo mais, mas a vida é um dom, né, e a partir do momento que a gente entende que a vida é um dom, isso às vezes não é muito fácil de entender, a gente precisa entender que a partir disso, né, eu tenho que pensar em quais são as minhas possibilidades. Então, entendendo que a vida é um dom, muitas vezes passar por procedimentos que bioeticamente, moralmente a gente entende que são inválidos, não seja o ideal. Então, a adoção pode ser um bom caminho, né? A gente conhece histórias tão bonitas de adoção e que tem todos os seus percalços, as suas histórias, têm os seus desafios também, mas que também permitem, né, com que os casais possam, criar também seus filhos e, né, e que muito com essa mentalidade, né, de que, vão trazer essas crianças para uma família, né, que muitas vezes elas não teriam oportunidade de ter, né, ter os teus pais, sua mãe, né, o casal ter também seus filhos e que contribuam também para o bem da sociedade. Sem dúvida, uma coisa está conectada à outra, né, a questão da
não ocorrerem abortos, e aí as pessoas levarem sua gravidez e se eventualmente, não quiserem criar aqueles filhos, que elas possam doar para pessoas, casais que queiram criar os filhos e que não possam tê-los naturalmente, né. Eh, Tudo tá meio que interligado, tudo muito Tudo. muito muito complexo Não e dá pra tudo tratar separado, né, é, é. fazem parte da mesma E questão. para as pessoas, principalmente para as mulheres que defendem que: "Ah, meu corpo, minhas regras, então o bebê tá dentro de mim, eu posso fazer o que eu quiser com o meu", o que que você diria para É, essas então, a pessoas? liberdade tem consequências, É, né, então, assim, meu corpo, minhas regras, minha liberdade, né, a partir do momento em que eu, enfim, pode ser uma coisa que não seja da sua liberdade de ter tido filho, porque às vezes é fruto de uma violência, né, mas por outro lado, também, assim, eu quero, né, ter relação sexual com quem eu quiser e etc e tal, e se disso decorrer uma gravidez eu poder tirar ou não, tem que tomar cuidado com 2 coisas, né. A primeira é essa, assim, que aborto não é um método contraceptivo, né, então ele não deve ser considerado assim, porque ele está envolvendo uma outra vida e ele tem consequências para a mulher também que está gestando aquela criança nesse sentido, né, de consequências psicológicas e etcétera. Existem alguns estudos no sentido de que as mulheres que fazem o aborto provocado depois, ocorrem um risco muito mais aumentado de, entrar para o alcoolismo, para as drogas e depois pra automutilação e suicídios, os valores são os riscos são muito mais aumentados, então isso tem que ser considerado também, e que a sua liberdade tem consequências, e se a consequência da sua liberdade é gestar um filho, é gestar uma outra vida, você tem que suportar essa consequência de que você precisa cuidar dessa vida também, que vai ser a decorrência da sua liberdade que você usou, né, então a liberdade exige responsabilidade, né. Vejo que muita gente quer ser livre, tomar conta da própria vida, mas não quer ser responsável pelas suas escolhas, pelos seus atos ali, que têm consequências, né. exatamente. A sua liberdade, ela termina quando começa a liberdade do outro, né, você tem que respeitar, Sim, toda essa convivência em sim, sociedade e especialmente os direitos naturais, sim. né. E o primeiro direito natural de todo mundo é É o a direito à vida. vida. E a vida Faz sempre vale a pena, assim, a gente tem que falar também desse tema de forma muito positiva, porque a vida vale a pena. A vida é bonita, a vida com tudo que ela engloba, assim, coisas dificuldades, enfim, coisas boas que acontecem, ela sempre vale a pena. é. E tem vários exemplos pelo mundo de pessoas que a mãe, inicialmente não queria, mas que não abortou ou Até teve colocou o filho para tentativa de abortar, mas acabou não dando certo, e né. colocou eventualmente o filho para doação, e aí essa pessoa virou um grande personagem do mundo, assim, ou do mundo da música, do mundo do esporte, enfim, uma pessoa vencedora que fez grandes coisas para a sociedade como um todo. Então, exemplos não faltam, Exatamente. né, Andréia. E tem uma estatística no Brasil para tipo, a quantidade de abortos que são feitos? Tem um controle Então, sobre eu não isso do tenho esses Ministério da números Saúde? aqui na ponta da língua, mas tem alguns dados sobre em relação a isso, porque é o que chega nos hospitais, né, para fazer esse que é chamado, entre aspas, de aborto legal. E existem também números muito, que não condizem com a realidade, no sentido de que haveriam esses abortos, fora do sistema de saúde, digamos assim. E então o número exato, assim, de, sei lá, uma morte decorrente de um aborto mal feito e etcétera, não são muito conhecidos. Faltam efetivamente dados no Brasil para que haja políticas públicas adequadas, né, em relação a esse tema. Mas a gente entende que a política pública adotada em relação a esse tema é sempre a preservação das vidas e o cuidado daquela situação ali que houve, né, pra em deco e teve como decorrência a gravidez. É difícil ter isso também exatamente porque muitos abortos, imagino, sejam clandestinos, né, tendo em vista a legislação, as É, me pessoas parece que hoje em dia não, por conta dessa digamos assim, uma certa facilidade do acesso, por conta da desnecessidade de boletim de ocorrência e etcétera, né, infelizmente. certo. E também vamos falar sobre liberdade religiosa. O que que Uhum. quer dizer isso, liberdade religiosa lá para Então, a vocês? liberdade religiosa é isso, é esse tema é tão importante, né, em que a pessoa que tem a sua crença religiosa, ela possa atuar de forma livre, né, podendo, eh eh, ter direitos, né, em relação a isso. Também é um direito natural, um direito inerente ao ser humano. O ser humano, antropologicamente estudando, ele tem, a gente pode chamar de 5 dimensões, né. Então a gente tem a nossa dimensão física, a nossa dimensão social, a nossa dimensão volitiva, que é da parte da vontade, né, da decisão.
do dizer sim ou não para as coisas, e uma dessas 5 é a transcendental, né, a gente tem essa necessidade de algo além de nós, né, e isso acaba se transformando nas religiões, nas crenças, né, em que as pessoas seguem. Então, inevitavelmente, até uma pessoa agnóstica ou ateia, no final das contas a gente conversa, 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 no final alguma coisa ela acredita, assim, né, no poder do universo, na energia, sei lá o quê, e isso é a necessidade natural dessa transcendência do ser humano. E a partir disso, a gente entende para que, como uma necessidade do ser humano, para que ele se constitua de forma plena, as religiões elas precisam ser e as pessoas preci precisam ter o direito de praticá-las, né. E isso vem, ultimamente, né, vem muito à tona, né, acho que faz parte da reflexão de muitas pessoas com a morte do Charlie Kirk nos Estados Unidos, né. Então Charlie era um cara que tinha sua religião cristã, e que ele usava a sua religião para fazer o trabalho dele também, né. Então ali na defesa dessas mesmas coisas que o Instituto Isabel defende, ele também falava da sua fé, falava de Jesus Cristo, né, e usava aquilo ali nos seus debates, né, porque ele ia pra frente de universidades e ficava ali à disposição para debater com as pessoas, sobre esses temas de direito natural, sobre vida, sobre questão de gênero, sobre a questão trans e etcétera, e enfim, né, vários temas que são difíceis, polêmicos, e que ele tinha aquele dom de argumentação, pra defender as ideias dele. Eh, e aí ele foi assassinado publicamente, Eu vi. exercendo a sua liberdade religiosa. É chocante, inclusive, esse fato, né, É, o vídeo, porque hoje tudo é filmado, né, sim, então é sim, uma coisa, assim, repugnante, estarrecedora, e é impressionante como tem pessoas que não se comovem com aquilo. Que ele era pai de 2 crianças pequenas, né, além casado, pai de 2 crianças pequenas, jovem ainda, e estava num local que deveria ser um local de de debate pluralidade de de ideias. ideias. Exatamente. Fazendo isso de uma forma pacífica, Uhum, sem obrigar ninguém a nada, estava ali exatamente. colocando a sua visão de mundo, o que ele acreditava, e a pessoa é simplesmente assassinada, e tem gente que acha que tá tudo certo, né. Você acha que a fé cristã, a gente tá falando aqui de liberdade religiosa, Uhum. você acha que os cristãos estão sendo perseguidos? Os cristãos estão sendo perseguidos, porque a pessoa não pode mais hoje não. Eu vou te dizer assim, ó, na prática, assim, uma pessoa que é cristã, que enfim, segue uma religião cristã, ela tem medo de falar publicamente sobre isso. Ela tem medo de ir na internet, muitas vezes, e falar assim: "Eu acredito nisso por conta da minha fé". Ela tem medo de se expor para os colegas de trabalho dela por conta disso, né. Ela tem medo de falar, ela vai pensar muitas vezes antes de falar sobre a sua fé. Então, de fato, a gente vê hoje no Brasil isso, assim, a gente, né, no mundo inteiro acontecem coisas muito piores, né. E a gente tem, às vezes, por conta de outras histórias do mundo em que as pessoas realmente são perseguidas, mortas de forma ativa, isso em princípio a gente não tem no Brasil, a gente tem uma falsa sensação que existe uma liberdade religiosa. Mas na medida em que, se eu falo sobre a minha religião e eu sou motivo de chacota, de desrespeito e etc e tal, isso também fere a liberdade religiosa. Isso que no Brasil a gente tem uma das melhores, eh, arcabouços legais, normativos e tal para esse tema no Brasil, porque a Constituição protege, né, e a gente tem outras leis que protegem também. Mas isso muitas vezes quando é levado à justiça, acaba sendo desrespeitado por conta de argumentações jurídicas que vão para o outro lado, né. Apesar de recentemente o próprio Supremo Tribunal Federal ter dado, algumas decisões, a favor da liberdade religiosa. Caso, por exemplo, daquela religião em que as pessoas não fazem certos tipos de cirurgia ou transfusão de sangue, etcétera, né. E o Supremo Tribunal, acabou chancelando a questão da liberdade religiosa. Isso aí me pa pra a mim me parece básico, né, você respeitar o direito de cada um ter a sua própria religião, expressar a sua fé, obviamente sem querer exigir que o outro também tenha aquela mesma religião, né, de Sim. respeitar que há crenças diferentes e que todo mundo pode expressar suas crenças ali, da forma como achar adequada. Na minha época, quando eu estudei escolas públicas aqui em Brasília, fiz o segundo grau, na época era segundo grau, né.
no Elefante Branco, aqui na Asa Sul, e tinha ensino religioso. No primeiro ano do segundo grau, tinha ensino religioso. Na minha sala tinha até alguns seminaristas ali estudando e tal. E não tem mais, não tem mais ensino. Você acha que deveria ter ensino religioso? Quando eu falo ensino Uhum, religioso, é ensinar, mostrar a existência de todas as religiões, uhum. né, hoje aí existentes, não o ensino religioso voltado para uma religião Religião específica, específica, pra na questão de é. querer doutrinar os alunos ou de dizer que aquela é a Uhum, melhor religião que deve ser seguida. sim. Você acha que a escola deveria falar sobre É, religião? então hoje em dia até eles Ou estudam é uma isso questão na dos pais de casa? em história, geografia, eles até ensinam um pouco, né, dessas histórias das religiões, as religiões que existem no Brasil e etc e tal. Muitas vezes até de forma distorcida, né, porque existe uma ideologia na maioria dos livros didáticos. Mas isso, assim, eu entendo que é um dever dos pais, né, que é mostrar a religião e ensinar isso para os seus filhos. É lógico que muitos pais às vezes optam por não ensinar e deixar que o filho faça o que ele quiser, mas assim como cristãos e o próprio Instituto Isabel com identidade cristã, a gente entende que os pais têm esse dever também, tá entre os deveres dos pais, ensinar seus filhos a religião, e no nosso caso cristã, né. E em relação à escola, isso daí também é um tema polêmico, eu lembro até que foi motivo às vezes até de discussão na época que estava se discutindo a questão do escola sem partido, se deveria ou não haver o ensino religioso nas escolas, né, e algumas pessoas falaram que sim, que tinha que ter um ensino, do ensino religioso cristão, e outros não, que como a escola sem partido não devia nem haver isso, né, mas sendo uma das dimensões da pessoa humana, é importante que isso seja apresentado, né, aos filhos também, né, de alguma forma. Mas é um tema difícil, assim, de se escolher, porque o protagonismo aí tem que ser dos pais mesmo em relação a isso. E você é advogada, né, tem o acompanhamento legislativo lá também por ser relações governamentais e por Uhum. atuar como presidente do Instituto Isabel. Tem alguma questão sendo debatida no Congresso para essa questão de liberdade religiosa? Então, que esteja em voga no momento não, mas tem um número grande de projetos de lei que envolvem isso e a gente está querendo apoiar também um estatuto, né, desse tema, que é um texto que foi elaborado, por alguns especialistas nessa área de liberdade religiosa, e a gente quer fomentar que esse texto ande no Congresso Nacional e que vire efetivamente uma lei para garantir dentro desse sistema, que já existe liberdade religiosa, também um estatuto referente a isso para que não haja dúvidas, né, em relação a esses temas, mas a gente tem encontrado, porque na prática existem algumas barreiras, né, à efetiva liberdade religiosa. Então seria para que esse arcabouço ficasse mais claro. O que a gente tem hoje, por exemplo, e a gente tem dado algum suporte como Instituto Isabel, especialmente a legisladores locais, como vereadores, para que haja, esses temas. Por exemplo, existe um projeto de lei, na verdade ele até virou uma lei depois que foi derrubado por uma decisão judicial, para garantir que igrejas e templos tenham, os banheiros feminino e masculino, por sexo biológico, não por gênero. Então, uma pessoa que entra numa igreja e que enfim, teve a transição de gênero, ela tem que ir para o banheiro conforme seu sexo biológico e não o gênero. Então garantir algo que na verdade já está garantido no arcabouço legal, que é que as instituições religiosas, seja uma igreja, até uma entidade confessional, um hospital, um colégio confessional, garantam isso nos seus estabelecimentos, né. Então é algo que a gente está fomentando. Teve um outro caso também que é um projeto de lei federal, no sentido e aí, assim, a gente precisa entender qual é a hierarquia, né, dos direitos e do direito natural, no sentido de que haja placas, para, enfim, com algum telefone, alguma questão relativa à ajuda a mulheres em situação de violência sexual e que as igrejas sejam obrigadas a colocar essas placas. Então, a gente também tem ponderado, né, em que sentido, assim, o ambiente da igreja, ela tá dentro da questão da liberdade religiosa, a obrigatoriedade de colocar uma placa como essa, Pois entende? é, porque você começa a invadir a propriedade privada, Também, porque também. a igreja, né, é uma instituição privada, Sim. e aí é muito perigoso permitir que o Estado interfira
dentro dessa localidade, né? Porque Sim. se abre uma brecha ali, o pessoal vai querer, daqui a pouco vai ter que tirar todas as imagens da igreja, vai ter que ter só Então, placa. pois é, exatamente, exatamente. Então começa por aí, né, então uma lei como essa tem um perigo maior, né, de outras coisas, por mais que a intenção seja a proteção das mulheres, etc e tal, né. Então existem outras formas de fazer isso, não então a gente está indo contra, por exemplo, esse projeto de lei nesse sentido, né, depois do que pode virar. Esse é um tema delicado também, a questão da transexualidade, do Uhum, uso dos banheiros, né? uhum. A gente pode falar isso Podemos. Uhum. numa outra oportunidade, porque também é complexo e tem várias nuances aí que a gente pode discutir. Mas, pelo que eu entendi, vocês estão querendo dizer o óbvio também, que É, você tem que usar o banheiro pelo sexo biológico. sim, Me parece sim, que é sim, isso. E a sim. gente precisa botar na lei que é. Pois é, e precisa botar numa O que é. lei isso, né, e a gente É. vai inchando, né, cada vez mais o sistema legal do A país coisa por tá tão coisas louca que a gente tá precisando é, colocar o óbvio na lei, para que as pessoas entendam que aquilo tem que ser respeitado, sim, né. Ainda mais no ambiente privado, porque você não é obrigado a frequentar um sim, ambiente, se você eventualmente não concorda com aquela religião, você não é obrigado a ir na sim, igreja, você não é obrigado a ir no centro, enfim, qualquer que seja, uhum, um terreiro de umbanda, candomblé, que é uma religião, enfim, essas questões são difíceis e eu sempre que vai regulamentar, eu fico receoso ali com o que vai ser escrito. sim, E aí eu volto ao livro A Lei do do Bastiat, que é Bastiat. exatamente alertando sobre isso, que é só: "Ah, então fez isso nessa lei aqui, então vamos fazer aquilo outro na outra lei, aquilo outro", cada um vai fazendo leis para se proteger ou para criar, eh, privilégios ou situações Sim, específicas ali para sim, si, e esquece que nós estamos numa sociedade que as pessoas são livres também, e a liberdade exige responsabilidade, como a gente falou aqui no início, que há uhum, consequências dos atos que a gente toma, e aí vai ficando essa loucura, sim, essa bagunça, e às vezes a lei é usada para obrigar as pessoas a fazerem coisas que elas não acreditam, né. exatamente, exatamente, Então muito delicado isso, isso, Andréia. complexo e delicado. É, Agora ma tem um ponto, assim, que eu só retomando um pouco a questão da vida, né, que tá muito em voga, que é um tema da sistolia fetal. Não sei se, enfim, né, essa expressão que é uma técnica explica pra gente o que é isso, que eu é, não sei. é uma técnica que é utilizada para que haja a morte de bebês no ventre quando a gravidez já está um pouco mais adiantada. Então, a partir de 22 semanas, em que já é um bebê, inclusive viável, né, se o bebê nasce com, 22 semanas, com as técnicas e recursos que existem hoje, ele a maioria das vezes sobrevive, né. Até recentemente estava vendo uma reportagem do bebê que nasceu mais novinho no mundo, com 21 semanas e sobreviveu, né, e depois consegue ter uma vida normal. Eh estão se fazendo isso, né, porque que acontece, no Código Penal ele não determina esse que é chamado o aborto legal, ele não determina o tempo gestacional. Então, de fato, se uma mulher chega lá alegando uma violência sexual, mas ela já está com 7 meses de gestação, ela tem esse acesso ao chamado aborto legal, erroneamente. Eh, Mas isso é e um aí a absurdo. maneira de se Isso é proceder é atualmente essa técnica. Então essa técnica ela procura, através do ultrassom, vai procurando, põe uma injeção na barriga da mulher e vai atravessando, né, até chegar no corpo do bebê, ali se procura o coração dele. Até achar o coração dele, isso daí às vezes o bebê fica se mexendo e etc e tal, pode demorar algumas horas inclusive, naquele sofrimento, até chegar ao coração do bebê, onde é injetada uma solução de cloreto de potássio. E aí ele sofre uma parada cardíaca extremamente dolorosa, que é um bebê já maiorzinho, né, extremamente dolorosa em que ele sofre até morrer, né, e ali vão se medindo, coloca um pouco mais, um pouco menos, não sei o quê, até ele morrer. E depois para esse bebê ser retirado da barriga se procede a um parto, que muitas vezes até é um parto natural, em que se dão, né, os hormônios necessários para que haja a expulsão do bebê através de um parto vaginal. Ou às vezes é feita uma cesariana, né. Então olha isso, olha que loucura. isso é muito cruel. Isso é muito cruel em todos os sentidos. Isso é muito cruel em todos os sentidos. É Com a cruel mulher para a e com o mulher, bebê. É. é cruel para o bebê, né.
Exige um treinamento, uma especialização do médico, né, que assim, que é um médico ginecologista que tá acostumado a colocar os bebês no E é um mundo médico sem coração também, e uma faz pessoa isso, eu não consigo entender. Então isso que você estava falando da desumanização das pessoas, e um pouco dessa história do Charlie Kirk, me fez refletir muito sobre isso, sabe? Sobre, de fato, a gente tem visto o ser humano hoje como um objeto. Existe uma utilitarização do ser humano. O ser humano, ele serve para alguma coisa. E não é isso a natureza do ser humano, não é essa a natureza do ser humano. Então, assim, a partir do momento que as pessoas começam a ver os outros assim, a pessoa é assassinada na frente de todo mundo, ninguém liga, né? Um bebê que é viável é assassinado, não vai passar por um parto? Faz o parto desse bebê, dá em adoção. Por que que tem que fazer isso, né? Então, assim, as pessoas estão doentes. tão doente. O mundo tá doente, O né, mundo tá André? doente. Não Cara, é é muito possível um negócio desse. E o que que isso é o quê? É acontece? uma estão querendo passar essa Não, e o que que legislação? acontece? O CFM proibiu o Conselho Federal de Medicina proibiu essa técnica, porque ela é bioeticamente horrorosa, né. Então, assim, o médico que faz isso, ele incorre numa violação ética do trabalho do médico, né, que é totalmente, obviamente, contrário ao que ele jurou, né, o juramento de Hipócrates e tudo mais. E o Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão monocrática, suspendeu essa resolução. Então, Hoje tá permitido. esse procedimento está permitido. Esse procedimento não é permitido nem em animais. O Conselho de Veterinária não permite isso. Então, o Instituto Isabel está lutando para que passe um projeto de lei, para que haja, por lei, uma proibição disso, e, em paralelo, para que o Supremo Tribunal se convença de que essa resolução, dentro das competências que o CFM tem, ela é totalmente legal, né? Não existe nenhum tipo de ilegalidade, né? Então, houve uma decisão monocrática para suspender e ela está suspensa. E a gente está lutando de forma muito veemente e formando as pessoas em relação a isso, de que essa técnica ela tem que ser, de fato, proibida, né? Sem dúvida. A crueldade estão desumanizando até os bebês. É Muito triste. sinistro, né, chega a ser sinistro. É sinistro. Bom, acho que é isso. É isso, André. Pô, é tema delicado, É, sensível, sim. né, coisas cruéis, né, Uhum. às vezes acontecem e a gente não entende. É Eh, isso, assim, acho que, assim, tentar deixar também uma palavra de esperança, né, assim, o Instituto Isabel existe e ele tá lutando para que as pessoas se informem sobre isso, para que os decisores públicos e políticos entendam isso, para que possam fazer o que tem que ser feito, né, em relação a esses temas todos, né, e que a vida é um dom maravilhoso, né, e que tem que ser aproveitado, tem que ser curtido e tem que ser cuidado, né, que todas as pessoas envolvidas nesse tema têm que ser cuidadas, e que a gente olhe para o outro com respeito e com compaixão, sabe? E não simplesmente ficando nessa superficialidade das narrativas para um lado e para o outro, né? O Instituto Isabel cuida desses temas de forma muito séria, né? Com muito profissionalismo, e isso, com base no que efetivamente é bom para o ser humano, né? Porque esse é o direito natural, tá baseado na lei natural e que somos seres diferenciados do resto dos seres, né? Que a gente precisa resgatar essa dignidade verdadeira mesmo de cada um dos seres humanos. não, sem dúvida, é uma questão de dignidade e de respeito à vida. Obrigado mais uma vez por você ter vindo. Tô à disposição. Depois podemos aprofundar mais, sobre todos esses temas, né. Se você gostou aqui da nossa conversa com a Andrea ou não concordou eventualmente com alguma coisa que a gente disse, deixa aí seu comentário, deixa aí o que você acha, o que que você pensa sobre isso, sobre a questão do aborto, da liberdade religiosa, alguma questão que tenha acontecido aí que você acha relevante, que eventualmente a gente pode marcar uma outra conversa aqui com a André e continuar esse assunto, que é um tema que dá para ficar falando horas, mas o nosso tempo é curto. Então, André, te agradeço bastante por ter vindo e se você gostou, deixa aí o seu like e compartilhe esse episódio. Obrigado. Obrigada, pessoal. Sigam lá a gente no Instagram, instituto.isabel.